Olá, meu povo, bora ver. Quarta-feira, já estamos chegando no meio da semana, hein? Glória a Deus, o tempo está passando rapidinho. Que seja um dia de muita bênção para você e sua família. Um excelente dia no Senhor para você e sua família. Valeu? Vamos para o texto de Mateus no capítulo 15, do versículo 10 em diante. Vai continuar falando da hipocrisia dos fariseus e mestres da lei, né? Dos saduceus. Fariseus, escribas, saduceus, helenitas, grupos religiosos, tá? Mateus 15, 10 diz: Então Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Sabe que os fariseus ficam ofendidos quando ouvem isso? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos. E eles são guias de cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Qual é a planta que meu Pai Celestial não plantou? Está incluso lá naquela parábola do joio e do trigo, não é, gente? Deixa junto aí. Vai ser arrancado? Vai ser. Foi Deus que implantou esse sistema religioso? Foi não. Foi o homem. Inspirado por quem? Não foi por Deus. Fala você aí, por quem foi que se inspirou. É um sistema que tem o nome de Deus, mas não segue as regras de Deus. Tem um nome que ele está fazendo em nome de Deus, mas não tem vida em Deus. Fica atento. Né? Jesus está falando isso aqui porque é o seguinte: eles vieram questionar um negócio bem simples. Por que seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Que coisa feia, né? Invalidam a tradição dos anciãos. Tá? E aí Jesus disse: por que vocês invalidam a palavra do Senhor, né? Na questão, por exemplo, da honra aos pais? Vocês dizem: não, eu sou bom dizimista, já entrego oferta na igreja. Eu não tenho como ajudar meu pai, minha mãe. Né? Sendo que isso vem antes. Diz respeito ao tanto de tempo que você vai viver nessa terra. Tá? Uma coisa tem a ver com outra? Tem. Porque o dízimo abre a janela dos céus, prospera a sua vida. Por causa dessa sua atitude de ser dizimista, Deus repreende o devorador. Mas, entretanto, todavia, se você não honra seu pai e sua mãe, sua vida vai ser curta, maluco, tá ligado? Deus exige isso. Honre seu pai e sua mãe, tá bom? Faça uma coisa sem omitir a outra. Aí Jesus está dizendo aqui para eles que é o que sai da boca do homem. É o que o torna impuro, não é? Mateus 15, 15. Pedro, aqui identificou. O outro narrador disse que os discípulos perguntaram, mas aqui Mateus está deixando bem claro que foi Pedro quem pediu a Jesus uma explicação daquela parábola, né, que ele falou. No verso 16, Jesus diz assim: será que vocês ainda não conseguem entender? Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são estas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falso testemunho, é o perjúrio, né? Calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. E o segundo narrador, Marcos, para quem ainda não sabe, Marcos realmente deve ter ouvido do próprio Pedro essas narrativas aqui, essas histórias. Você vai ler aí capítulo 7, do versículo 1 ao 23. E então eu quero observar aqui para você que o Marcos, ele também escreveu para os gregos, então para os gentios. E tem muitas partes no Evangelho de Marcos que há entre parênteses ou entre colchetes. São explicações que ele faz para que quem lê entenda a cultura hebraica, judaica, israelita. Então, quando diz aqui na mesma história que os fariseus questionaram Jesus porque os discípulos estavam ali comendo sem lavar as mãos, aí no versículo 3 de Marcos 7, ele explica que os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente. Não é simplesmente uma questão de higiene, mas uma questão religiosa. É cerimonialmente, né? Eles se apegam à tradição dos líderes religiosos. Então, quando chegam da rua, não comem antes de lavarem as mãos, no caso de se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como lavar copos, jarros, vasilhas de metal, tá bom? Essa explicação que o Marcos dá para que quem lê entenda. Outra coisa interessante é que no versículo 8 de Marcos 7,
Diz, vocês negligenciam mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. É isso que eles fazem. Lá no versículo 13, assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição de vocês mesmos, que vocês mesmos transmitiram. Então veja bem, é um erro você relacionar a questão de entregar dízimo e oferta com a questão de honrar pai e mãe. No versículo 15, a expressão de Jesus é um pouco diferente do narrador Mateus. Diz assim, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. É bem interessante isso aqui. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, tem gente que não tem ouvido para ouvir. É isso aí. Escuta, mas não entende. E no versículo 19, na parte final, diz, ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Eu quero que você observe bem aqui no versículo 19 de Marcos, capítulo 7, porque Marcos é o evangelho de Pedro. Foi ditado por Pedro. Aqui, ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Aí você vai ver lá na frente, na história da igreja, quando Pedro está fazendo uma turnê nessa região aqui, né? É Galileia, tá? É Galileia, Cesareia Marítima, bem pertinho ali, de onde Jesus estava. Ele vai ter aquela visão os animais descendo como se fosse um lençol, e o Senhor diz para ele, Pedro, mata e come. Ele, não, nunca coloquei um animal, uma coisa impura na minha boca. E aí Jesus fez tudo aquilo para Pedro entender que ele devia ir com as pessoas que estavam vindo chamá-lo para ir à casa do Cornélio, porque senão Pedro não iria. Isso é no ano que vem, aqui na ordem cronológica, nós estamos no ano 28 depois de Cristo. O mesmo Pedro que disse que com essa declaração, que não é o que entra, mas é o que sai do homem que o torna impuro, com essa declaração, Jesus considerou puro todos os alimentos. Naquela visão futura que ele vai ter, o Senhor Jesus fala com ele, Pedro, não considere imundo ao que Deus purificou. E eu acho que ele lembrou aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 19, na parte final. Vamos para um outro tema. Jesus se retira para o norte, né? Bom, já está em Cafarnaum. Para o norte, região de Tiro e Sidom, né? A cura da filha da mulher cananeia, por volta do mês de junho do ano 28 de Cristo. Mateus, no capítulo 15, do versículo 21 ao 28, diz que saindo daquele lugar, João disse que era Cafarnaum que estava, retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom fica mais a norte aí. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e disseram, mestre, manda embora. Ela vem gritando atrás de nós. Jesus diz, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. E aqui no versículo 25, adorou de joelhos. Veja bem, você se ajoelhar é uma forma de adorar. Verso 26. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Disse ela, porém, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Não é conforme você crê, conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. O segundo narrador dessa mesmíssima história é Marcos, do capítulo 7, do 24 ao 30, onde diz, olha o detalhe, versículo 24 de Marcos 7, diz que ele entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Está vendo que Jesus, desde aquela multiplicação dos pães, ou antes, ele queria mais tempo reservado, em particular com os seus discípulos, e não estava conseguindo. Ele entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Contudo, não conseguiu se ocultar, se esconder, manter segredo, né? Certo? Nessa narrativa, nessa história aqui do narrador Marcos, o narrador Marcos chama a mulher cananeia de Ciro Fenícia, que é a mesma coisa. Ciro Fenícia está fazendo relação com o quê? Aquele povo da Síria que veio para ocupar o lugar
do povo que habitava o reino do norte, aí, Israel, tá bom? No versículo 27 de Marcos 7, a resposta de Jesus é assim: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? E essa expressão da mulher no versículo 28 diz: mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem. E no versículo 29 de Marcos 7 vai dizer: por causa desta resposta, pode ir. O demônio já saiu de sua filha. Interessante. É uma beleza isso, né? Então, veja bem, quando a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados, né? Aqui está uma mulher que soube se humilhar, soube o lugar dela, e que mesmo parecendo estar sendo atacada assim, de forma muito violenta. Porque um narrador diz: eu fui enviado só às ovelhas perdidas de Israel. O outro diz: olha, primeiro os filhos de Israel vão me ter até estarem fartos. Depois eu vou cuidar de vocês aí que estão fora desse contexto, dessa aliança. E a mulher disse: não, eu entendo, mas eu não quero muita coisa, eu quero só um pouco, umas migalhazinhas, uma migalha do seu poder. Uma migalhazinha do seu poder. E ela conseguiu o que queria, porque se humilhou diante do Senhor, que lhe deu, né, a bênção de ter a sua filha curada, ou liberta, livre de um demônio. Algumas pessoas têm falado sobre essa questão da possessão demoníaca. Aqui no interior do Ceará, Limoeiro do Norte, é algo dificílimo de observarmos. E eu fico pensando, eu morei muito tempo em Minas Gerais, e lá era algo tão comum expulsar demônio e tal. Aqui, quando não há manifestações desse sentido, eu quero só questionar com você aqui o seguinte: será que é porque aqui o povo já é todo liberto? Será que é porque aqui tem mais crentes do que na região sudeste? Será que aqui o povo todo já converteu e por isso ninguém fica endemoniado? O que será que acontece no Ceará? O que será que acontece no interior do Ceará? Vale do Jaguaribe, onde dificilmente acontece uma manifestação demoníaca. Estamos aqui há 18 anos. Próximo mês agora faz 18 anos que nós estamos de volta aqui. Foi o campo missionário mais difícil em que eu já estive. Morando aqui ao redor de minha família e meus parentes. Não achei um outro lugar mais difícil do que a minha terra. E nessa minha terra eu tenho visto essa característica, né? Não é só aqui em Limoeiro. Tabuleiro, São João, Quixeré, essas regiões aqui, Morada Nova. Não é comum a gente ver pessoas endemoniadas, ou casos como esse aqui da mulher que a filha ficava direto endemoniada. Não é comum a gente ver isso aqui. O que acontece aqui? É porque aqui já está tudo manso? Ou será que é porque o domínio daqui é tão grande que a presença dos crentes nem incomoda? O que será que acontece aqui? O que está ocorrendo aqui? Né? Não acontece muita libertação. 18 anos que estamos aqui, pelo menos das 3 vezes que eu tive que, literalmente, fui chamado para expulsar demônio, das 3 vezes, 2 vezes, era coisa de carne misturada com demônio. Tinha mais carne que demônio. Tá? Tem um caso em que uma pessoa fica endemoniada, tudo, mas a gente vê que parece que a pessoa fica querendo para aparecer, porque ela tem uma ferida na alma, que é uma coisa que parece incurável, embora ela seja uma crente no Senhor. Ela dá lugar. E pelo histórico dela, ela vivia bem nas trevas, então muita legalidade ali ainda. E a pessoa parece que concorda com essas coisas. Mas aqui não é comum acontecer libertação. Por quê? Porque não há nem manifestação de demônios. Guarde isso em seu coração. Amanhã, se o Senhor permitir, teremos mais Comente Bíblia.